Muito bom dia, meus queridos irmãos, amigos, telespectadores do programa Uma Nova Dimensão. Estamos iniciando hoje um programa que está trazendo novidades lindíssimas para vocês. E nós estamos, vivendo um tempo de alegria, um tempo de festa, porque quem vive com Jesus sempre vive com a alegria. Porque Jesus é a alegria dos homens. E hoje você mais uma vez vai ouvir mensagens de fé poderosíssimas. Você vai receber aí canções lindíssimas e testemunhos para enlevo da tua alma. E eu quero desejar a você toda a sorte de bênçãos nesse dia e fique conosco. Não desligue o teu televisor, porque você vai receber ainda uma oração de fé no final dessa programação. Deus te abençoe e vamos juntos nesse dia. Bom dia, queridos, na doce paz de Cristo. Eu estou muito feliz por podermos estar juntos aqui, mais uma vez, tendo a oportunidade de encorajar você a continuar. As dificuldades da vida da gente muitas vezes nos trazem cansaço, desânimo e muitas vezes tristeza. Mas não desiste não. Creia, não desista, creia e lute. Jesus está do seu lado aí, suportando o seu fardo pesado, aliviando a carga para você. Basta invocar o nome dele. Vá até ele com fé. Não fique aflito. Entregue a ele a sua ansiedade. Você vai ver que uma paz extraordinária vai encher o seu coração. Creia, porque o Senhor toma conta da sua vida, basta que você confie. E no programa de hoje tem mais uma palavra de Deus para o seu coração. Você vai assistir um pouquinho de um dos nossos cultos realizados aqui na Igreja Evangélica Assembleias de Deus, Ministério de Santos. Louvores, adoração e uma mensagem que vai de encontro com a necessidade aqui do seu interior. Vai valer a pena você ficar com a gente. Mas, se você tiver uma oportunidade, venha participar de um dos nossos cultos na nossa igreja sede. Ou então, você pode até visitar uma das nossas igrejas espalhadas para a Baixada Santista, porque temos uma só fala: o amor de Jesus vence o pecado do mundo. Com certeza, Deus tem uma bênção reservada para você. E agora, então, abra o seu coração. Deus tem mais para você aqui no programa Uma Nova Dimensão. Que Ele te abençoe. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Quem depende, canta. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero.
que mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é esse louvor a ti, meu Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração a ti, Pai. Nós abrimos o nosso coração e expomos para o Senhor tudo que é mais íntimo nosso. Todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos medos, o Senhor já conhece, mas essa noite nós estamos colocando tudo aos teus pés, Pai. O Senhor sabe o nosso dia a dia, o Senhor sabe tudo que passa pela nossa cabeça, o Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Que nessa noite nós possamos colocar tudo ao teu pé e deixar, que seja só um medo bobo, que seja só um sonho que é da terra, mas que o nosso foco seja a nossa salvação, que o nosso foco seja o reino, que o nosso foco seja a ti, Pai. Nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos pequenos e dos maiores, para viver a tua vontade, Pai. E se a tua vontade se encaixar naquilo que estamos esperando, amém. Mas se não, que seja feita a tua vontade, Pai. E para isso nós cantamos assim: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para ti, Pai. Eu abro meu coração a ti, Deus, para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Aqueles que se colocaram nos pés do Senhor, dê uma palma pro Senhor e dê glória a Deus bem alto, porque Ele irá te mostrar o caminho que você deve seguir, amém? A graça e a paz de Cristo Jesus, igreja, amém? Você pode tomar o seu assento nesse instante. Feche os teus olhos mais uma vez, aonde você está sentado. Senhor, nós acabamos de cantar louvores ao teu nome. Nós já
entregamos para Ti também a nossa oferta através das nossas finanças. Sabemos que Tu estás presente em nosso meio e sabemos que isso é o mais importante do que tudo. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Sabemos que o Senhor deseja o melhor para a nossa vida e nessa noite eu peço que o Senhor nos desperte, que o Senhor chame a nossa atenção para aquilo que não estamos percebendo e enxergando dentro de nós, no nosso coração. Algo que o Senhor deseja tratar conosco nessa noite. É um tratamento de amor, mas é um tratamento também de justiça, um tratamento de paz, mas também um tratamento de conserto. Fala ao nosso coração, Deus. Ministra a Tua palavra sobre nós e em nós. Que a vida de Cristo Jesus seja transmitida a cada coração que aqui está, conforme foi ministrado ao meu coração também. Que assim seja. E que permaneçamos nessa dependência Tua enquanto ouvimos a Tua palavra. Que permaneçamos discernindo aquilo que o Senhor deseja tratar no nosso coração. Em nome de Jesus, humildemente oramos e pedimos a Ti. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus deseja falar profundamente ao teu coração. Assim nós cremos, assim eu creio. Apenas lembrando os últimos 3 salmos ao qual já foram ministrados aqui. Primeiro, Salmo 101, nós aprendemos que um coração segundo o coração de Deus, em primeiro lugar, é justo e leal. Segundo Salmo, número 139, também nós aprendemos que um coração segundo o coração de Deus é um coração vulnerável e inspirado por Deus. E o Salmo 33 também nos ensina que um coração segundo o coração de Deus é um coração que sempre testemunha a respeito de Deus e o honra em confiança. Hoje nós vamos olhar para um salmo que eu ainda não vou dizer o número dele, mas eu gostaria que você pensasse junto comigo, porque às vezes eu me pego pensando, se eu fosse um dos personagens bíblicos, o que seria escrito a respeito de mim? Se você fosse um dos personagens bíblicos, o que seria escrito a respeito de você? Eu pergunto a você, o que você gostaria que contassem ao seu respeito? Ou o que você mesmo publicaria sobre você? É claro que só de pensar, alguém lendo sobre todos os momentos em que fomos assertivos em nossas escolhas, lendo sobre as nossas vitórias e conquistas, lendo sobre que a nossa vida foi uma vida em fidelidade a Deus diante das adversidades, seria algo maravilhoso, seria certamente um privilégio e uma honra de verdade, não é mesmo? Que bom você contar dos seus testemunhos, que bom você contar dos seus acertos, que bom você contar todas as vezes que você foi inspirado por Deus e através dele você foi bom, manifestou bondade. Mas nós sabendo que a nossa vida não é feita só de acertos, será que gostaríamos que as pessoas lessem também as escolhas erradas que fizemos? Será que nós gostaríamos que lessem as derrotas que tivemos que engolir a seco? Será que gostaríamos que lessem os problemas ou tentações que nos pegaram de jeito e nos tornaram naquele momento infiéis a Deus? Pois bem,
em Davi, através do Salmo 51, a gente encontra alguém que não tem vergonha de expor a sua fraqueza e infidelidade diante de Deus. Em Davi nós vemos alguém que faz questão de tornar público no Salmo 51 sua terrível falha para que outros não fizessem o que ele fez. Quanta coragem, não é mesmo? O Salmo 51 fala a respeito de um dos episódios mais tristes e ao mesmo tempo importantes da história do rei Davi. Nós vamos, antes de dar início com o Salmo 51, de caminharmos para ele, dar uma olhada no contexto desse salmo. E nós podemos encontrar o contexto no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27, e na sequência também no capítulo 12. E aqui, como eu disse, nós podemos tirar algumas lições importantes, pelo menos 6 delas. Não exatamente olhando para o homem Davi e exatamente os erros que ele cometeu, mas se isso foi escrito e está aqui, há algo muito maior, muito mais grandioso do que olhar simplesmente para o homem Davi e apontar para ele, como quem aponta acusando. As lições que nós podemos tirar aqui é que, em primeiro lugar, Davi não foi para a guerra e por esse motivo ficou distraído. Era uma época em que, como dizia lá no primeiro versículo de 2 Samuel, que nós lemos, em que os reis saíam para a guerra. Davi não foi, e por isso Davi se distraiu. Segunda coisa é que, com plena consciência, Davi tomou para si a mulher de outro homem, cometendo adultério. Em terceiro lugar, para encobrir seu pecado, Davi tentou manipular Urias por 2 vezes e de 2 formas. Primeiro, vá dormir em sua casa, Urias, esperando que talvez a situação pudesse ser camuflada. Se ele se deita então com sua mulher, logo então a sua mulher dará luz a um filho. E o filho que talvez não fosse de Davi, mas sim de Urias. Segundo é que Davi o convida para comer e beber e o embriaga intencionalmente, esperando que ele volte para a sua casa e vá de encontro com a sua esposa. Quarto ponto é que Davi fez Urias carregar a própria sentença de morte nas mãos. A carta enviada a Joabe é dada por Davi nas mãos de Urias. Uma sentença de morte sendo carregada em suas próprias mãos sem que você soubesse, sem que você saiba. Quinto ponto, Davi assassinou Urias. Sexto ponto e último, ao receber a notícia da morte de Urias, Davi faz como que se desentendido e faz pouco caso da notícia, dizendo: não se preocupe, Joabe, a espada não escolhe. No capítulo 12, o contexto de Salmo 51 continua sendo escrito. É constrangedor ler algo tão pesado como essa história. O meu coração particularmente, ele chega a apertar, porque eu vejo Davi não apenas como um dos grandes personagens bíblicos, mas como meu irmão em Cristo Jesus. Davi é como o pastor Adonias para mim. O sentimento que eu tenho por ele é de irmão.
É de alguém que não está distante, mas de alguém que tinha um chamado da parte de Deus, foi vocacionado pelo Senhor, foi escolhido e separado por Deus. E eu gostaria que você trouxesse o seu coração para essa leitura e para esse sentimento. Imagina se você lesse isso de alguém que você ama, de alguém que está ao seu lado, de alguém que você tem grande estima, de alguém que você considera tanto. A confirmação de que Davi estava cego pela distração é que, a princípio, ele não se enxerga na história contada pelo profeta Natã. E sem ter compreensão de que a história fazia alusão ao seu pecado, Davi aplica a sentença condenatória sobre si mesmo. E a condenação é morte. No livro de Números capítulo 15, versículos 30 e 31, não vai estar aqui no Data Show, estou apenas citando, de acordo com as leis que Deus havia estabelecido, todo aquele que cometesse pecado intencional deveria ser eliminado da comunidade, o que em muitos casos significava morte. Para nossa lição de vida, concluímos que a ausência de Davi na guerra o deixou disperso, distraído. Isso o condenou a consequências familiares desastrosas que podemos encontrar ao longo da sua história. Por isso aqui eu aqui desejo deixar um alerta para todos nós. Nós estamos vivendo em um momento de muita distração. Em todo o tempo que o povo de Deus se distraiu dando atenção a coisas supérfluas ou aos desejos do próprio coração, o resultado foi ruim. Eu faço uma pergunta a vocês: quem se alistou para uma guerra pode abandoná-la? Sim ou não? Sim ou não? Nós estamos alistados numa guerra espiritual aqui na terra. Às vezes essa guerra parece infindável pelo tempo que permanecemos nela, mas temos convicção que para os que creem na promessa divina, temos a certeza de que Cristo Jesus voltará e não tardará. Enquanto isso, é necessário que a gente se posicione, que permaneçamos firmes. Em nome de Jesus, não se ausente das suas batalhas. Em nome de Jesus, não se ausente de uma batalha que Deus tenha confiado a você. E aqui eu escrevi algo que eu refleti e trouxe para a minha vida, que está aí no Data Show escrito. Cada vez que você se ausenta do campo de batalha, você corre riscos piores do que se estivesse nela. Meus irmãos, é melhor passar pelo sofrimento da batalha estando com Deus e em Deus, do que passar pelo sofrimento fora dela estando sozinho, correndo o risco de perder a própria alma. Saiba que existem batalhas que os outros provocam, que não é da nossa conta, que não é de nossa responsabilidade, não é culpa nossa, os outros provocam. Existem batalhas que a gente provoca, que não foi Deus que deu na nossa mão, mas nós provocamos essas batalhas. E existem aquelas batalhas que Deus é quem nos colocou à frente dela para guerrearmos. É necessário distinguir isso. É necessário você saber quando vem de Deus e quando não tem a ver com Deus. Quando é você mesmo que se complica, ou quando é alguém mesmo que se complica e coloca você numa guerra. Tenha atenção nisso. E agora sim vamos ao Salmo 51. Salmo 51, verso 1 ao 9.
nós vamos ler por partes, e eu já vou ministrando por trechos. Verso 1, Davi agora, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, ele vem e vai fazer uma oração a Deus, e ele começa essa oração dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue, sempre me persegue. A primeira expressão de Davi é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe o que isso me lembra? Quando Isaías ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Eu não posso afirmar, mas eu imagino que o profeta Natã, cheio do Espírito de Deus, tenha exercido exatamente essa função diante de Davi, representar a imagem de Deus que requer santidade. Isso pode nos levar à compreensão de que arrependimento sem encontro com Deus, arrependimento sem encontro com Deus se transforma apenas em pedido de desculpas. Tem muita gente pedindo desculpas para Deus, diz: Senhor, me perdoa, mas na verdade o coração está se desculpando. Deus não quer simples pedido de desculpa da nossa parte porque pecamos contra Ele. Deus quer que a gente convide Ele para vir nos encontrar em meio ao nosso arrependimento, porque arrependimento, meus irmãos, pode resultar em coisas mais profundas. Arrependimento como desculpa pode resultar apenas em amargura pessoal. A pessoa que se arrepende e continua insistindo em carregar culpa, talvez tenha se arrependido apenas diante de si mesma ou de outros, mas não verdadeiramente diante de Deus. Quando nos arrependemos diante de Deus, nós somos marcados por transformação. Sempre ocorrerá isso. Não é apenas um sentimento de paz que vai invadir o seu coração. Não é simplesmente uma tranquilidade que vai vir sobre a sua vida e você vai dizer: bom, eu pedi perdão e está tudo bem, está tudo ok. Não, você vai sentir de forma direta na sua vida uma transformação. Transformação no sentimento e na consciência. É por isso que existem pessoas que não mudam. Entenda algo: Deus sempre desejará nos transformar. Deus quer que o poder dele seja aperfeiçoado em nossa fraqueza. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em revelar o poder transformador dele em nossa vida. Misericórdia e transformação de Deus é o que precisamos quando pecamos contra ele. Interessante que o pedido de misericórdia de Davi é feito com base no eterno amor de Deus. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. É como se ele dissesse: Deus generoso em amor, com favor imerecido me lance em tua misericórdia. Ou então como se ele dissesse: Deus de amor, somente a sua graça pode me resgatar nesse momento tão terrível em que me encontro. Quantos aqui já quiseram apagar da lembrança, da memória, momentos em que falharam com Deus ou com pessoas tão queridas? Quem aqui já quis apagar? Levanta a mão assim, bem alto. Quantas vezes eu falhei com Deus e queria esquecer? Quantas vezes eu machuquei um irmão
Quantas vezes eu feri um amigo, eu gostaria que isso fosse apagado da mente dele, da minha mente. Eu imagino que todos já passaram por alguma situação assim. A gente sabe que não tem esse poder de apagar nossas falhas. As nossas atitudes erradas ficam gravadas em nosso consciente. Quando Davi diz assim: Deus, apague minhas transgressões, apague a violação, a infração que cometi contra a tua lei. Ele está tomando uma atitude muito importante que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós somos tentados a pegar o que eu chamaria de a tinta da vida que escreve nossa própria história. Nós tomamos ela. Quando nós cedemos a essa tentação, a gente acaba escrevendo fora da linha. Essa linha da qual eu estou falando, a gente pode comparar justamente a de um caderno comum, sabe? Caderno de escola, normalmente que se compra para os filhos. Um caderno assim comum, que já vem com as linhas para que escrevamos sobre elas. Elas facilmente, elas nos ajudam tanto na sequência como na organização da nossa escrita. E eu vejo que as linhas retas de um caderno são como os princípios que Deus nos deu, para que Ele escreva a nossa história por cima delas. É assim que eu vejo essas linhas de um caderno. São a base de sustentação para que vivamos segundo a soberana vontade de Deus, para que tenhamos segurança na nossa caminhada. Ao Davi pedir para Deus apagar as suas iniquidades, é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu estou aqui para te devolver a minha vida. Eu quis escrever a minha própria história e acabei atropelando todas as linhas. Pela tua misericórdia e por teu amor, peço que apague os erros que cometi, pois eu não tenho a borracha para tanto. Toma o controle sobre minha vida, Deus. Torna essas minhas páginas mal escritas em páginas brancas novamente. Queridos, Deus não escreve certo por linhas tortas, e nem escreve sobre escritas nossas. Se há escritas tortas diante de Deus, as linhas dele permanecem retas. Os princípios de Deus não mudam. Deus aguarda uma oportunidade para apagar e reescrever uma história mal escrita. Pergunte para quem está aí do seu lado: quem está escrevendo a sua história? Se você tem sentido que até aqui você anda meio bagunçado, sabe? Eu entreguei minha vida para Deus e algumas vezes é Ele que escreve, mas algumas vezes eu vou pela minha força, pela minha certeza, pela minha coragem, pelo meu eu, e aí eu vou lá e escrevo também. Saiba que Deus está pronto para reverter histórias mal escritas. Não se preocupe com o que aconteceu. Se preocupe sim em dar ao autor da vida a sua história e diga: Senhor, sozinho eu não consigo. Verso 4, Davi continua a sua oração e ele diz: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. A declaração só contra ti pequei não significa que Davi não havia pecado contra outras pessoas. Quando pecamos contra o próximo, em última análise, devemos compreender que nós pecamos contra Deus também.
Ou seja, para além daqueles contra quem Davi pecou, seu principal pecado foi contra Deus. Naquele momento era a Deus a quem ele deveria se apresentar. E é diante de Deus que Davi consegue enxergar seu pecado de maneira profunda. Davi vai dizer: pequei e fiz o que tu reprovas. É assim que ele diz. Irmãos, se há uma forma de enxergar nossos pecados de maneira profunda, é fazendo isso diante de Deus e não diante de nós mesmos ou das pessoas. Tem muita gente indo pedir perdão para o seu irmão, porque agiu mal com ele. Ele diz: ah, tá tudo bem agora, mas não pediu perdão a Deus. Ei, você feriu alguém que faz parte do corpo de Cristo, tá? Então primeiro a Ele. Primeiro a Ele. Pequei e fiz o que tu reprovas. O que eu vou falar agora é muito especial. O nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa ser extremamente íntimo. Íntimo para quê, pastor? Para que não incorramos no erro de relativizar ou diminuir a gravidade dos nossos pecados. E íntimo por quê, pastor? Porque somente através da intimidade com o Espírito Santo conseguiremos olhar para a gravidade do nosso pecado como Deus olha. Somente através da intimidade com o Espírito Santo sentiremos na alma a gravidade do nosso pecado como Deus sente. E surpreendentemente é também como pecador que poderemos ver Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ai, pastor, o que aconteceu agora com Davi? Então Deus se enganou? Deus errou a dizer que ele era um homem segundo o coração? Quanta coisa feia ele fez! Não. Davi pôde ver a gravidade do que fez contra Deus, como o próprio Deus viu. Davi pôde sentir a gravidade de seu pecado, como o próprio Deus sentiu. A grande maioria de nós não está familiarizado com isso. Eu posso dizer que eu ainda estou procurando viver assim. Eu mesmo posso afirmar que preciso buscar mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. O pecado ele tem se tornado relativo no nosso tempo presente, principalmente no que infelizmente nós podemos chamar de pecados corriqueiros, como por exemplo falar mal do outro. Hoje em dia é tão natural. A confissão de pecados para o pastor então quase que não existe mais na igreja evangélica. E talvez você vai dizer para mim: ah, mas é que eu não tenho confiança no pastor. Você tem total direito, mas você não tem confiança em ninguém, em nenhuma autoridade espiritual que Deus tem constituído para sarar a igreja, para sarar o teu coração, para te ouvir em fidelidade a Deus e poder apacentar você. Não há ninguém, só há você. Você só confia em si mesmo. Eu digo isso porque há pessoas de mãos dadas com um passado pecaminoso até hoje por falta de confissão. Há pessoas sofrendo consequências até hoje porque acham que o pecado que cometeram caiu no esquecimento de Deus. Queridos, não havendo confissão, não há reconciliação. E sem confissão, não há libertação. Nós não somos autossuficientes. Não podemos achar que seja possível pastorear a nós mesmos o nosso coração. Deus deu à igreja pastores para que haja saúde espiritual em nossa vida. Quantos podem dizer amém?
Diga, eu creio nisso. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz isso. Deus dará pastores ao seu povo, conforme o povo precisa, necessita, carece. A confissão de uma pessoa a liberta. A confissão é remédio eficaz para a alma. Toda a carga e peso da alma é colocada para fora, mediante a confissão. Provérbios 28, verso 13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que lindo isso. Por Davi saber o quanto Deus é justo, ele recebe em justiça a sentença e condenação aplicada por Deus a ele. Isso é uma das coisas mais difíceis para as pessoas aceitarem. Alguns infringem a lei de Deus, mas não suportam receber as consequências de seus atos. Alguns conseguem reagir de forma rápida quando caem, mas posteriormente não conseguem lidar com as consequências de seus pecados. E aí passam a ver Deus como alguém mau, ou começam a questionar a justiça de Deus. São pessoas que não têm uma compreensão razoável de quem e como Deus é. São pessoas imaturas na fé. Irmãos, precisamos entender que Deus é bom porque Ele é justo. Se Deus não fosse justo, Ele não seria bom. Repita comigo: Deus é bom. Vocês estão fraquinhos hoje? Vamos lá, repita comigo: Deus é bom. Até quando nos disciplina. Repita comigo: Deus é bom quando nos corrige. Deus não quer que sejamos condenados com o mundo. Esse é o propósito da correção, esse é o propósito da disciplina. Quando nosso filho faz alguma coisa errada, a gente tem que corrigir. Por quê? Porque a gente não quer que ele siga desse jeito, a gente não quer que ele siga dessa forma, a gente quer que ele seja assertivo, a gente quer que ele conquiste. E por mais duras que viessem a ser as consequências, Davi as aceita em humildade, sem pedir livramento delas, porque ele sabe que Deus verdadeiramente age de forma justa. Entenda isso. Quando você pecar contra Deus, não diga: Senhor, me livra do mal que pode vir sobre mim. Repita comigo mais uma vez: Deus é bom porque Ele é justo. Aceite a justiça de Deus aplicada sobre a tua vida na disciplina, na correção. Deus tem interesse na tua alma. Verso 5 do Salmo 51, Davi continua sua oração dizendo: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabe que não é apenas o que fazia ocasionalmente, e no caso que ele fez naquela ocasião, que deveria ser confessado. Ele identifica o pecado dele, assim como também o de toda a humanidade, desde o nascimento. Ele aponta para a condição universal e hereditária do ser humano, como pecador diante de Deus. E todos foram destituídos da glória de Deus. Davi faz isso sem a intenção de justificar suas más ações. Diga comigo assim:
Eu nasci pecador, mas morrerei, salvo pela graça do Senhor Jesus. Nós não morreremos do jeito que nascemos, só se nós quisermos. Pelo Espírito, nós nascemos de novo para morrermos salvos pela graça. Uma vez que agora nós, no tempo da graça, estamos em Cristo, e dele aprendemos o que é correto, e através do seu Espírito podemos discernir todas as coisas. Deus trabalha pela verdade e dela não abre mão. Verso 7. 7 ao 9, Davi, ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo no verso 7: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Pode colocar para frente, Vitória, por favor? Colocar para frente isso. Isso daqui é hisopo. Hisopo é uma planta que tem associação com a purificação, utilizada nas cerimônias da lei. No Antigo Testamento, o hisopo ele é citado pela primeira vez numa passagem bem conhecida do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Ali está Moisés, e o hisopo ele foi usado para borrifar sangue de cordeiro ou cabrito sobre os batentes das portas dos israelitas, porque viria a morte sobre o Egito, sobre os primogênitos, e esse seria o sinal na casa daqueles que eram fiéis e tementes a Deus. Então por isso Davi está mencionando: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Olha como ele traz lá, o que traria morte para mim, o que eu apliquei sobre mim mesmo, o que eu apliquei sobre a minha vida, a condenação que eu impus sobre mim. Então agora com hisopo purifica-me. Que lindo conhecer a Deus, que lindo conhecer a história, que lindo saber quem Deus é e o que Ele fez lá atrás. O hisopo também era utilizado na purificação de leprosos. Por Davi pedir a Deus: purifica-me com hisopo, isso me leva a imaginar que, após ser confrontado pelo profeta Natã, pelas lentes de Deus, Davi entra em um estado de quebrantamento de espírito tão intenso, que ele passa a enxergar como sua alma está completamente contaminada, leprosa, está podre. Não é à toa que Davi sente seus ossos como se estivessem esmagados. Não é isso que nós lemos? No verso 8: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Eu preciso ouvir, Senhor, júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Que profundidade da forma de sentir o pecado que comete Davi tem. Deus já havia libertado Davi da morte física pelo pecado que ele havia cometido, mas ainda assim havia uma morte pior presente: a morte da relação, da comunhão que Davi tinha com Deus. Diga para quem está do seu lado: os pecados que cometemos intencionalmente devem nos causar dor. Caso contrário, o Espírito de Deus está longe de você e de mim.
Caso contrário, o Espírito do Senhor está longe de nós. O Salmo 51, ele fala mais a respeito da falta da nossa postura para com os pecados que nós cometemos, do que exatamente sobre o pecado de Davi. Por isso que eu estou dizendo que não tem a ver com a exposição de Davi, mas tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Deus, quando pecamos contra Ele também. Não importa se as coisas que Davi cometeu são piores do que as que já fizemos algum dia, importa que pecado é pecado, e diante de nossas falhas devemos nos entristecer e nos arrepender. Você pode se colocar em pé nesse instante? Especificamente para hoje eu quero te convidar a um momento de confissão a Deus, porque nisso também se dá a valorização do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje, mais uma vez, o sangue de Jesus Cristo está disponível para cada pecador, para mim e para você, para cada um de nós. Hoje, mais uma vez, há perdão de pecados e libertação. Hoje, mais uma vez, há a bênção da comunhão com Deus e de uns para com os outros. Eu quero que você feche os teus olhos nesse instante. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença nesse instante. Nós sabemos que só há a possibilidade de um avivamento vir se houver arrependimento, se houver corações que compreendem na intensidade que Davi compreendeu o seu pecado. Senhor, nos livra de ficar relativizando o que fazemos, se é grave, se não é grave, se é pesado, se é leve. Não, Senhor, nos dá a sensibilidade do Teu Espírito, para que possamos confrontar a nós mesmos, para que possamos converter o nosso coração a Ti, e para que o nosso coração seja voltado a Ti através do Teu Espírito, que nos convence de toda injustiça, de todo erro, de todo pecado. Nos faça ver a nossa condição como o Senhor vê. Nos faça sentir como o Senhor sente. Ah, Senhor, trata sobre nós, trata em nosso coração. Não, Senhor, se nós falhamos com alguém, Pai, em nome de Jesus, nos constranja. Faça com que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração de uma forma que essa intensidade, Senhor, seja gerada. Eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes bênçãos para liberar sobre essa igreja. Eu sei que o Senhor tem ainda muitas mais bênçãos para derramar sobre o Teu povo, sobre a igreja brasileira. Ah, Senhor, ajude-nos a voltarmos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, direciona-nos. Há tantas distrações, Deus. Há tanta distração, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos a nossa falta de dedicação, a nossa falta de aplicação, a nossa falta de comunhão contigo, uns com os outros. Perdoa-nos, ó Deus. Nós queremos ser segundo o Teu coração. Nós não queremos ter medo de expor os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos. Em nome de Jesus eu oro por perdão de pecados, por misericórdia, pelo Teu amor, por Teu grande amor. Oh, oh,
estamos encerrando mais um programa, Uma Nova Dimensão. E eu quero que você desfrute da alegria que eu estou sentindo, é claro. Porque se eu não levar para você a alegria, como que vai ser esse programa, não é verdade? A equipe está feliz, todo mundo sorridente hoje aqui. Sabe por quê? Porque o programa está uma delícia no dia de hoje. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e eu vou orar por vocês agora. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça e eu vou pedir a bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, chegamos diante do teu trono para abençoar aqueles que nos assistem. Inicie, Senhor, a oração desse dia, pedindo a tua bênção para esse país tão lindo, para o Brasil, que a nossa nação venha desfrutar de paz, de alegria, de felicidade. Também, Senhor, abençoa os encarcerados que estão me assistindo no dia de hoje e que precisam de uma bênção para ter paz e estar libertos daqui a pouco. Em nome de Jesus, eu quero ordenar a bênção para os enfermos, que aquele que está doente no hospital, na sua casa, receba a bênção da cura agora, em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor que cura. Quero pedir a tua bênção ainda para cada família. Quero pedir a tua bênção para cada um que está junto de nós, clamando por a solução de problemas. Quantos problemas existem? E eu tenho certeza que o Senhor é o Senhor que dá soluções. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a glória de Deus o Pai. Amém.